As princesas aqui, né? Só tem princesinha aqui, né? Marília e Maria. Fê, Fê. Tem duas peças.
Pode ser, Marina. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão todos bem acomodados? Está fresquinho aqui dentro, né? Eu sou Moira Lázaro, sou porta-voz aqui da rede estadual. Quero agradecer a presença de todos, da Marina, do economista André Lara Rezende. Tenho certeza que hoje será uma tarde enriquecedora para todos nós, entender um pouco desse processo fiscal, enfim, duas pessoas de relevância contribuindo para o nosso crescimento político. Então, muito obrigada pela participação, pela presença, e vou deixar a palavra para o Giovanni. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Giovanni Mocos, sou porta-voz estadual da rede aqui em São Paulo, junto com a Moira. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui no nosso estado hoje para debater um tema tão importante ainda nesse momento em que o Brasil discute reforma tributária, em que a gente discute a recessão econômica. Então é muito legal ver as pessoas interessadas nisso. Eu quero agradecer bastante mesmo a presença de todo mundo que se dedicou para estar aqui hoje com a gente. Antes de chamar a mesa para compor, alguns recadinhos. Primeiro, para o pessoal que está online assistindo com a gente está fazendo uma transmissão em mais de 20 páginas na internet, da Marina, do senador Randolph, da deputada Marina Elô. Então, quem tiver com o celular puder compartilhar a live para que mais pessoas possam assistir esse debate. Pessoal que está assistindo online, a gente está monitorando as perguntas, então mandem perguntas por escrito aqui para a gente, que a gente vai passar para a mesa depois. E para os nossos convidados que estão aqui presentes, a gente está distribuindo papel e caneta. Cadê o Fernando e a Bruna? Levantem a mão se alguém tiver perguntas, que a gente passa o papelzinho, vocês anotam a pergunta com nome e instituição, que a gente também passa para a mesa. Certo? A gente gostaria de chamar aqui, para estar compondo a mesa com a gente hoje, primeiro o nosso vice-prefeito de Guarulhos, Alexandre Zeituni. A nossa deputada, gravidinha, Marina Elô. A gente gostaria de chamar
a nossa sempre ministra e senadora Marina Silva. Nosso ilustre economista, André Lara Rezende. Agora a gente deixa com vocês. Lembrando, mais uma vez, compartilhem quem estiver assistindo na internet com a gente, perguntas por escrito e uma boa apresentação para todos. Antes de passar para o André, rápidas palavrinhas. Primeiro, dizer que estou muito feliz, graças a Deus, estar com todos vocês aqui. Saber que temos mais de 20 páginas nos acompanhando aí pela net. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Todos que estão aqui no dispositivo presencialmente falando. Muitos amigos queridos, né? Ricardo Brunovaia, Bandeira de Melo, minha querida amiga Neca, Nilson, o Abel, não vou falar todo mundo não, o Rubens, o Zeitune aqui, nosso vice-prefeito, nossa deputada, essa brilhante jovem, Marinelô, e esse amigo querido, André Lara Rezende, tem me ajudado muito. Desde 2014 ele se envolveu mais diretamente nas minhas campanhas, mas independente disso, o André é um pensador e um homem que pensa livremente, não é? Com a capacidade, como dizia o Adelmo Genro, não é? De mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado. E isso é que é bom quando a gente está olhando para a realidade, tentando encontrar nessa realidade as palavras que a descrevem e não ficar preso aos dogmas. O André vem escrevendo uma série de artigos, sobretudo no Valor Econômico, que eu tenho acompanhado, e tem sido muito interessante o debate que ele tem feito, envolvendo essa questão da crise fiscal, mas uma série de outras questões, inclusive buscando quebrar alguns paradigmas ou alguns dogmas, né, das teorias macroeconômicas, que, na minha opinião, não têm se atualizado. Mas ninguém melhor do que o próprio André para poder falar disso. Ele que foi um dos principais idealizadores do Plano Real, tem uma vida acadêmica, enfim, admirável, não vou usar o termo invejável, e alguém que tem se dedicado a pensar o Brasil e o mundo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o André e agradecendo muito, porque ele veio aqui no Brasil, estava fora do Brasil, faz tempo que a gente fala isso, né, Bandeira? E agora deu certo e ele já vai estar viajando daqui a uns 2, 3 dias, mas nós da Rede Sustentabilidade encaramos esse debate não como algo que deve ficar retido em um partido, mas um debate que é da sociedade. E o André tem feito esse debate com a sociedade e está aqui como alguém que quer dialogar com quem é parte desse debate, que somos nós. Fico muito feliz de poder ter o seu tempo. Ele tem se dedicado muito ao debate na academia, não é? Talvez seja uma das raras ocasiões em que ele não está fazendo debate na academia, exatamente porque eu acho que é lá que se formam as escolas de pensamento. Então, passo a palavra para o André e depois nós vamos ter algumas perguntas da plateia mesmo, do público. O ministro Recupero e o Ricardo vão fazer uma colocação inicial e depois a gente vai ter uma interação maior. André, muito obrigada, a palavra é sua. Bom, muito obrigado Marina, obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela presença. O tema é longo, o tema dos artigos que eu tenho escrito, e porque tem a ver com uma crise de toda a concepção, toda a estrutura conceitual da macroeconomia, com a teoria macroeconômica. Evidentemente, não sou eu apenas que estou questionando isso está em questão, que tem sido discutido já na academia, nas universidades há algum tempo. Como sempre, quando se questiona um arcabouço conceitual estabelecido e sedimentado, existe uma enorme reação contrária. Mas eu quero abrir aqui a falar com vocês hoje
mais especificamente sobre as questões de política econômica do momento de hoje. Depois, se nós quisermos, podemos aprofundar um pouco sobre a questão conceitual da macroeconomia. Porque essa discussão do arcabouço macroeconômico é extremamente oportuna para o momento brasileiro, como está sendo conduzida a política macroeconômica no Brasil. Como vem sendo conduzida, já, não de agora, mas já de há algumas décadas, desde o fim do Plano Real. Hoje, basta abrir os jornais para perceber que o objetivo primordial da política econômica do grupo que controla a economia hoje, que dirige a economia brasileira hoje, é equilibrar as contas públicas. Quer dizer, olha, o governo quebrou, o Estado quebrou, e é preciso equilibrar as contas públicas. É preciso eliminar o déficit primário e estabilizar e acabar com o crescimento da dívida pública. O objetivo de equilibrar o orçamento é, evidentemente, um objetivo desejável. É desejável, primeiro, porque isso, por uma questão de bom senso, todo mundo sabe que gastar além do que você ganha pode ser irresponsável e pode pôr uma pessoa, uma empresa, uma família em condições muito complicadas no futuro próximo, um pouco mais distante. Isto que é uma observação de bom senso para qualquer tipo de unidade na economia, empresa, famílias, indivíduos, como eu disse, não é verdade para um governo, um Estado, que emite a sua moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? É uma moeda que depende exclusivamente da credibilidade do governo. É uma moeda que não é lastreada, por exemplo, não tem lastro metálico, tem que ter uma contrapartida em ouro, em prata, como foi ao longo da história, até o padrão ouro, que terminou depois da Conferência de Bretton Woods. Quando você não tem uma restrição de lastro monetário e o governo que emite a sua moeda, esse governo não tem restrição financeira, porque ele, ao gastar, ele necessariamente emite a moeda. É em seguida que ele pode retirar essa moeda de circulação. A palavra circulação e emitir não são boas, mas eu vou falar depois. Ao fazer isso, o governo ele primeiro emite quando gasta, e sempre que gasta emite. E depois ele retira o que emitiu, se quiser ele troca o que ele emitiu quando título de dívida. Acontece que moeda fiduciária e título de dívida não tem diferença nenhuma. A diferença era exclusivamente de que títulos de dívida pagam juros e que moeda não tem juros. Mas a moeda é um título de dívida do Tesouro, é um passivo do Tesouro que serve justamente para quitar dívidas com o Tesouro. Eu posso quitar minha dívida com o Tesouro, minha dívida fiscal com o Tesouro, com uma moeda, que é um passivo do Tesouro, que está nas mãos da economia do setor privado. Muito bem. A ideia, portanto, de que você deve equilibrar o orçamento faz sentido. Agora, não faz sentido achar que você deve equilibrar o orçamento em quaisquer circunstâncias e a qualquer custo. Isto é profundamente equivocado. Isto é equivocado, e esta é a lição de Keynes, John Maynard Keynes, do grande livro que é o clássico fundador da macroeconomia contemporânea, que é o livro da Teoria Geral do Keynes. O que o Keynes basicamente disse, o que tratou na Teoria Geral, evidentemente a referência, o que ele estava pensando sobre a Grande Depressão dos anos 30, é que a economia capitalista é dada a grandes ciclos. A ideia de expansão, grande expansão e euforia, e depois a recessões. E o que Keynes mostrou, muito bem argumentado e fundamentado, inclusive dizendo por que e como sair disso, é que a economia capitalista, depois de um momento de euforia, podia ficar estagnada num longo período de recessão e excesso de capacidade.
e que esta tendência a uma prolongada estagnação excessiva, com alto desemprego, alta capacidade ociosa, a forma de sair disso era justamente de aumentar os gastos públicos no sentido de investimentos públicos. Keynes usou uma figura da ideia de por quê? Os gastos públicos são uma forma de funcionar como motor de arranque para a economia. Ao gastar e fazer investimentos, o governo volta a fazer a economia funcionar. Keynes usou como exemplo, levado ao absurdo, a ideia de que valeria a pena gastar mesmo para abrir buracos na rua e depois fechar. Isso movimentaria a renda na economia e isso faria a economia se recuperar. Bom, isso que esta lição keynesiana de Keynes da teoria geral foi aceita, foi formulada o livro da teoria geral, um livro interessantíssimo, muito rico e trata de muitos assuntos. Mas uma versão deste argumento básico, desse argumento da teoria geral, foi formulado no modelo que se tornou a referência ensinada de macroeconomia em todas as escolas durante a segunda metade do século XX, que é o modelo, qualquer pessoa que fez economia sabe, o modelo de IS/LN. São duas curvas de equilíbrio entre investimento e poupança e demanda e oferta de moeda. Esse argumento, isso foi a base da macroeconomia ensinada nas escolas durante toda a segunda metade do século XX. Muito bem. A ideia de que com o gasto do governo, o investimento do governo, você poderia levar a economia a estar mais perto sempre da sua capacidade de oferta, de produção, foi nos anos 50, foi muito usado e aproveitou-se uma outra relação que apareceu nos anos 50, foi conhecida como a curva de Phillips, a ideia de que você pode expandir a economia, se você aceitar um pouco mais de inflação, você pode ficar com a economia crescendo mais rapidamente ou com menos desemprego que você teria se você quisesse ter estabilidade de preço, completa de preço. Essa ideia de que haveria, portanto, um certo trade-off, uma troca entre quanto de crescimento, ou quanto de desemprego e quanto de inflação, fez um certo sucesso nos anos 50. Logo em seguida, o abuso dessa ideia de que o ativismo da política fiscal do governo começou a provocar inflação em vários países. E essa percepção de que a inflação era decorrência do ativismo fiscal dos governos acabou provocando uma contra-revolução monetarista ao keynesianismo que era dominante nos anos 50, 60 até os anos 70. Nos anos 70 do século passado, a revolução monetarista, que foi liderada, o expoente de liderança da revolução monetarista, da contra-revolução monetarista, foi Milton Friedman, professor emérito da Universidade de Chicago, com a ideia de que, olha, basicamente, o ativismo da teoria econômica, da teoria fiscal, da política fiscal, leva simplesmente a um aumento da inflação e a perda de inflação. Ao incorporar expectativas, está acadêmico demais ou não? Mas ao incorporar expectativas na curva de Phillips, entre a inflação, as pessoas dizendo, não, olha, as expectativas eram olhadas, chamadas adaptativas, voltadas para trás. Olhava o que a inflação tinha sido, imaginava que aquilo seria a inflação no futuro. Mostrou-se que com expectativas adaptativas, você precisaria, para manter a taxa de crescimento um pouco acima da taxa natural de crescimento, a taxa de desemprego um pouco abaixo da taxa natural de desemprego, você teria que aceitar uma taxa de inflação não apenas mais alta, mas cada vez mais alta, que estariam se acelerando. Isto foi mais ou menos incorporado no mainstream, na percepção de todos, até que no final da década de 70, apareceu uma hipótese chamada que as expectativas não são adaptativas olhando para trás, mas são racionais. São expectativas que olham para frente com base no que vai acontecer, que são maximizadoras. Expectativas racionais
tem, para economistas, como a lógica é exatamente a lógica maximizadora individual, que é a base da teoria econômica, ela é muito difícil de um economista refutar logicamente. E ela faz todo sentido dentro da lógica. Só que ela chega a resultados muito radicais. Um deles é que, na macroeconomia, ele chega a dizer de que não há como sair da taxa de desemprego natural, nem de crescer acima nem abaixo da taxa de crescimento natural. O que é flagrantemente não verdade, tanto desmentido pelos fatos e pela realidade, como tem um apelo lógico muito grande para os economistas, por incrível que pareça, a macroeconomia passou a aceitar isso, dizer, não, realmente não há. Quando se observa desemprego, é simplesmente chamado de desemprego voluntário, ou um desemprego transitório. É simplesmente porque alguma mudança, alguma perturbação ocorrendo na economia, que aumentou a taxa de desemprego. Mas basta não fazer nada que ela vai voltar ao normal. E essa postura anti-ativismo, com a ideia de que o governo não tem que fazer nada, simplesmente manter o orçamento equilibrado e manter uma regra de expansão monetária, foi a base da macroeconomia durante os anos 80 e até os anos 90. Aí ocorreu duas coisas mudaram isso. Primeiro, nos anos 90 ficou claro que, deixa eu fazer um passo atrás, a restrição, a ideia, se o governo que emite sua própria moeda não tem uma restrição financeira, ou seja, o governo não precisa se preocupar com fontes de financiamento. O governo precisa se preocupar se ele está gastando bem, se o gasto é produtivo, se o gasto tem efeito sobre a produtividade da economia, sobre o bem-estar da sociedade. E se o gasto do governo não está pressionando a capacidade de oferta, a capacidade instalada. Porque se o gasto do governo começar a pressionar a capacidade de oferta, estiver concorrendo com os gastos privados e os dois somados forem excessivos para a capacidade instalada da economia, você começa a ter problemas. O primeiro dele que aparece é déficit no balanço de pagamento, déficit corrente, desvalorização e, eventualmente, inflação. Mas o governo, ao decidir se gasta e como investe, deve decidir isso com base nisso. Esses gastos se justificam do ponto de vista de retorno a longo prazo para a economia, do aumento da produtividade, do crescimento da economia, do bem-estar da sociedade, e não se tem fonte de financiamento. Como eu disse, como eu tenho dito e disse em um artigo recentemente, essa ideia de que o governo, em não entender que o governo não tem restrição financeira, leva a dois tipos de erros. O primeiro erro, um erro muito comum no Brasil, é a ideia de que se você alocou verbo, o problema está resolvido. Então, você diz, olha, temos um problema de saúde pública, então vamos alocar verba e vincular verba para a saúde. Está resolvido o problema. Olha, não resolveu nada. Aliás, esse problema não existe. Não era esse o problema. O problema é o que você tem que fazer para resolver o problema da saúde pública. Vale para a educação, para tudo mais. O outro verso desse equívoco é justamente achar que, olha, temos aqui um investimento extraordinário que faria a economia crescer, ou que melhoraria a saúde, a questão sanitária, mas realmente seria extraordinário investir. Mas não pode porque não tem verba. Isto é absolutamente, não faz o menor sentido. Isso é logicamente errado. É evidente quando se diz isso, por que então tanta reação? Por que isso é tão enfronhado, né, as pessoas, essa ideia de que o governo precisa ter recursos para gastar? Como eu disse, porque o senso comum, primeiro, isso é verdade para todo mundo mais, menos quem emite sua própria moeda. Por exemplo, um governo na Europa, da área do euro, não é verdade. Os governos europeus, hoje, ao entrarem para a área do euro, eles abriram mão da capacidade de emitir a sua própria moeda.
Então, são países, os países europeus hoje não têm essa opção. Foi, por exemplo, o que aconteceu com a Grécia, e então tem sido, para a Grécia, a dívida interna da Grécia é como uma dívida externa. Como para os países que não têm uma moeda fiduciária própria, toda a dívida interna é uma dívida externa. Mas na sua própria dívida interna, é simplesmente entre dívida interna e moeda, não há diferença nenhuma. Os dois são passivos do governo. A pergunta, então, é o seguinte: olha, como é que isso, por que isso é tão enfronhado, essa decisão? Olhando, eu vou fazer rapidissimamente, olhando a história da teoria monetária e da política monetária, ela é muito ligada à história da moeda na Inglaterra, porque todo esse desenvolvimento da macroeconomia, da teoria monetária, foi muito feito na Inglaterra. E o que ocorria nas economias, tanto na economia inglesa como ocorreu em toda a economia continental, na toda a economia europeia, depois, com o fim do Império, durante o Império Romano, todas essas economias usavam moedas romanas. Com o fim do Império Romano, as moedas romanas desapareceram. E essas economias ficaram sem moeda. Ficaram profundamente ilíquidas. Tinha uma iliquidez crônica nessa economia. Na Inglaterra, entre o século IV e o século VI, praticamente a economia se desmonetizou integralmente. Acabou a moeda na economia inglesa, até só voltou depois, no final do século VI, quando começou a haver uma consolidação de poderes, de alguns poderes suzeranos importantes de algum governo central. E isso é uma das coisas que leva a esse equívoco, como foi ensinado nas escolas, da questão da moeda. Quem estudou economia sabe, conhece a história de que a moeda é uma invenção dos mercados para uma mercadoria que é reconhecida pelos mercados para servir de unidade de troca e evitar a dupla coincidência de necessidades, o escambo. Então, é o mercado que cria a moeda. Essa história que é contada em todos os cursos de economia até hoje é sabido comprovadamente por todos os estudos antropológicos, historiadores, etc., isso não é verdade. A moeda é sempre uma criação do Estado. É o Estado quem cria a moeda. A moeda é a unidade de conta, é a referência de valor, a unidade contábil que o Estado aceita para cobrança de impostos e para a referência de seus ativos e passivos. Portanto, não é o mercado que cria a moeda, mas é ao contrário, é a moeda que viabiliza o mercado. Onde não há moeda, a iliquidez inviabiliza os mercados. E a economia tende a regredir para uma economia de autossuficiência. A partir do século VI, na Inglaterra, com o poder central e consolidado, começou-se a ideia, a moeda começou a ter mais moeda. A libra, que era lastreada essencialmente na prata. E o governo começou a autorizar casas para cunhar moeda de prata. E cobrava tudo. Essa cobrança, você levava 100 de prata e saía com 98, 97,5% da prata que você levou numa moeda, era o que se chamava de um senhoragem. Era o custo para emitir a moeda. Ou seja, a moeda é um serviço pelo qual a sociedade está disposta a pagar. Porque a iliquidez é profundamente desorganizadora e impede a evolução dos mercados. Sem me estender, durante todo o período medieval, as economias europeias foram sempre afetadas por uma iliquidez crônica. Havia poucas moedas e a moeda era grande, não tinha troco, dificultava muito. E como a moeda era um passivo do governo, uma dívida do governo, para que aumentasse a liquidez, não tivesse mais moeda na sociedade, era preciso que o governo tivesse déficit. Se o governo não tiver déficit, ele não está emitindo dívida, ele não está emitindo moeda.
Então você tinha uma motivação contraditória de que, do ponto de vista da sociedade, da economia, era importante que o governo tivesse déficit para emitir mais moeda. Ao mesmo tempo, ao longo da história, da vida toda da história, sempre houve uma enorme preocupação de restringir os gastos conspícuos do poder. Então você tem sempre a ideia, eu quero que o governo gaste, tenha déficit, para criar liquidez. Mas não queremos que o governo gaste muito, que ele gaste de forma conspícua, com luxos, banquetes, festas, absurdos, e depois vai nos taxar, para reduzir o problema do déficit do governo. Essa contradição está na história em todos os lugares. Bom, tem vários episódios mas a solução para desse dilema começou a aparecer na última década do século XVII, na Inglaterra. Em 1690, na Inglaterra, a discussão estava premente sobre isso, havia sempre uma discussão, inclusive na política na Inglaterra, sobre se a moeda era a prata, era a moeda era a mercadoria que era a moeda, ou se a moeda era aquilo que o governo dizia que era a moeda. Essa discussão entre o nominalismo, a moeda é o que o governo diz que é a moeda, versus o metalismo, a moeda é o metal, o lastro da moeda, essa discussão durante séculos, juridicamente na Inglaterra. E a coroa na Inglaterra sempre ganhou juridicamente a ideia de que, olha, não, quando ela quis reduzir o lastro, porque toda vez que o governo precisa gastar muito, ele não tem prata suficiente, não tinha prata suficiente. Por quê? Porque a prata só vinha com superávit externo, prata e ouro só vinha com superávit externo. Ele era obrigado a reduzir o lastro, ou seja, menos prata, menos quantidade de prata por libra esterlina. Quando fazia isso era considerado espécie, o governo está nos ludibriando, está reduzindo o valor verdadeiro da moeda. Essa discussão entre se a moeda é a prata ou a moeda é aquilo do valor escrito pelo governo, quanto é que a moeda vale, juridicamente sempre se ganhou, que era o nominalismo sempre ganhou. Na década de 1690, essa discussão reapareceu. Toda vez que o governo precisava gastar mais, normalmente era por causa de guerra. E essa discussão reapareceu e John Locke, o filósofo John Locke, foi quem deu o parecer definitivo, dizendo, não, a moeda é a prata, e não o que o governo diz que é. Essa visão metalística, a moeda é a prata, é a mercadoria, é flagrantemente incoerente com toda a história da moeda. Mas isso, na Inglaterra, pautou essa discussão entre os metalistas e os nominalistas, que reapareceu no final do século XVIII e no início do século XIX. No final do século XVIII, por causa das guerras napoleônicas, mais uma vez, a Inglaterra foi obrigada a suspender a conversibilidade da libra. Mas a solução, antes disso, a solução essa em liquidez, foi resolvida também nessa última década do século XVII, com a criação do Banco da Inglaterra. A ideia é o seguinte, olha, nós queremos simultaneamente restringir a emissão de moeda do governo e aumentar a emissão de moeda, a liquidez da economia. Como é que se faz isso? Cria-se um banco, o banco pode receber depósitos da moeda do governo, a moeda primária, que chama de base monetária, que tem que ter lastro novo, e esse banco funciona com o chamado que se chama de reservas fracionárias. Como ninguém vai retirar tudo na mesma hora, ele pode receber 100 de depósito e emitir 400 de recibos de depósito. Recibos de depósito, chamados banknotes, passaram a funcionar como moeda e passaram a irrigar e dar liquidez à economia. Foi essa maior liquidez da economia, através da criação da moeda secundária, da moeda bancária, do setor financeiro que se criou, que permitiu, acoplada à revolução tecnológica da Revolução Industrial, que permitiu o rapidíssimo avanço do capitalismo inglês. Não fosse isso, não teria acontecido. Ou seja, você precisa ter, para ter o capitalismo urgente, você precisa ter simultaneamente a disponibilidade de crédito, liquidez, e você precisa ter
novidades, inovações tecnológicas que criem demanda por objetos de consumo e de investimento, que foi o que se teve durante tanto o século XVIII, o final do século XVIII, século XIX e grande parte até o final do século XX. Bom, uma vez que se tinha resolvido esse problema, apareceu um mundo. O Banco da Inglaterra, com um sistema de reservas fracionárias, ou seja, ele tem menos reserva da moeda oficial do que ele emite de moeda dele, de banknotes, ele está sujeito a corridas. Quando há uma crise de confiança, as pessoas correm para lá, devolver o depósito do banknote e tirar a moeda lastreada de ouro. O que levou a série de corridas bancárias. Por isso é que o governo, em certo momento, para evitar a corrida bancária, suspendia a convertibilidade. O primeiro período, grande período de suspensão de convertibilidade, ocorreu na última década, no final do século XVIII, com as guerras napoleônicas, que durou 24, 25 anos, até de 1798 até 1824. Nesse período, houve um grande debate na Inglaterra entre os chamados, a linha, os bullionists, de lingotes de ouro, versus os anti-bullionists, os não bullionists. Os bullionists diziam, olha, a moeda é o ouro. Hoje não precisa de conversibilidade. A moeda não precisa ser conversível em ouro. Essa discussão reapareceu depois, ainda no meio do século XIX, entre a Currency School e a Banking School, e isso reapareceu ao longo, portanto, essa discussão tem 3 séculos ou mais. Curiosamente, houve uma vitória intelectual dos bullionistas, dos metalistas. A ideia de que a moeda tinha que ser lastreada. E a solução do padrão ouro, como eu tinha dito, foi uma solução de compromisso. A solução do padrão ouro é, olha, a moeda lastreada tem um lastro não de 100%, a moeda primária emitida pelo governo, e o sistema financeiro pode multiplicar isso baseado em um sistema de reserva fracionária. Mais uma vez eu estou com medo de ficar um pouquinho, está ficando acadêmico demais, então vou fechar. Está muito acadêmico, mas... Eu vou fechar aí. Mas no século XX, o que aconteceu? Depois da crise da Primeira Guerra Mundial, os desequilíbrios entre os países desenvolvidos na Europa, desequilíbrios para os pagamentos, forçou o fim do padrão ouro. Porque toda vez que você tentava reimpor o padrão ouro, você obrigava uma iliquidez e provocava uma recessão enorme nos países, como aconteceu na Inglaterra e em vários outros países europeus. Keynes foi um dos grandes críticos do padrão ouro. O padrão ouro acabou com o Bretton Woods e, basicamente, a moeda passou a ser só fiduciária. Muito bem, se a moeda é só fiduciária, como é que se restringe a emissão do governo? Já que nós não queremos que o governo seja irresponsável e gaste demais, ocupe o espaço da economia privada. O que foi feito foi então, a teoria quantitativa da moeda, que é a fórmula principal do monetarismo contemporâneo. A ideia de que a moeda primária, a base monetária, a moeda emitida pelo governo, se ela for emitida acima da renda, mais do que a renda, crescer mais do que a renda, ela vai provocar inflação. Isso foi ensinado em todas as escolas. A teoria quantitativa da moeda foi divulgada em todas as escolas. Sem me estender, porque logicamente isso está errado, empiricamente isso ficou claríssimo. Primeiro, isso teve um efeito em países como o Brasil. Eu escrevi um ensaio no meu último livro, que é um ensaio sobre a controvérsia entre Roberto Simons e Eugênio Goudin, em que eu sustento que o Eugênio Goudin, a visão liberal ilustrada, de economia liberal ilustrada de Eugênio Goudin, estava correta, visto retrospectivamente, em relação à visão de Roberto Simons, que era muito corporativista, semifascista. O Roberto Simons é um homem ilustrado, um homem brilhante, mas à época aquilo estava um pouco na moda, a ideia de planejamento central, de corporativismo, etc. Ele usou inspiração claramente numa combinação de
do planejamento soviético com o fascismo italiano, da economia forte, para levar a economia. E olhado hoje, visto de hoje, o Eugênio Goudin, uma visão liberal ilustrada, claramente, na minha opinião, estava correta. Entretanto, o Eugênio Goudin fracassou, levou à derrota desse liberalismo econômico ilustrado, porque ao ir para o governo como Ministério da Fazenda, no governo Café Filho, depois do suicídio de Getúlio, com que o Roberto Campos chamou do ventinho de economia que foi para lá, eles tentaram, resolveram controlar a inflação brasileira, que nessa época já estava começando a ser um grave problema, a segunda metade dos anos 40 já era um problema, mas resolveu estabilizar a inflação com pré-condição para o crescimento. E eles acreditavam na teoria quantitativa da moeda. Ao reduzir a liquidez, aumentando o compulsório, ele provocou uma ameaça de crise bancária e uma recessão, e imediatamente disse aos políticos: olha, tire esse maluco daí. Ele foi embora. E todas as vezes que os liberais tiveram o comando da política econômica no Brasil, eles sempre tentaram combater a inflação contraindo liquidez. Isso nunca deu certo. Há 2 sucessos de combate à inflação no Brasil. Foi durante o regime militar, em 65 a 68, que não foi feito assim, foi feito com uma fórmula de Mário Henrique Simons, de desindexação, e com o Plano Real, com uma moeda indexada ao RV, sem contração de liquidez, nenhuma contração de liquidez. E também sem contração fiscal, embora se diga que tenha sido feito, não foi feito. Não tinha nada, simplesmente você passou de uma inflação de quase 100% ao mês para praticamente a estabilidade da inflação, sem nenhuma coisa de contração de liquidez, nem sem alguma mudança significativa do ponto de vista fiscal. Porque inflação é essencialmente e exclusivamente expectativa. Nada ancora a inflação, a não ser as expectativas de inflação, o que é uma coisa muito complicada de entender. Bom, mas nós sempre soubemos, em países como o Brasil, que é muito difícil, que a inflação é muito resistente quando ela está alta para baixar. Sempre soubemos disso. A ideia de inércia da inflação. O que não se sabia é que mesmo uma inflação muito baixa, é muito difícil fazer subir. Isso é o que se aprendeu agora, nós estamos vendo, desde o final do século XX, com a economia japonesa, e agora, depois da crise de 2008, estamos vendo com todas as economias avançadas do mundo. A taxa de inflação está sistematicamente abaixo da taxa das metas desejadas pelos bancos centrais. Ou seja, a inflação tende a ser muito estável, a estar onde sempre esteve, se as expectativas estão ancoradas. Por quê? Como é uma questão de expectativa, e é uma questão de expectativas coletivas, não é quanto eu acho, eu preciso saber o que a maioria das pessoas acha que vai ser, e ali é onde eu tenho que pôr o meu preço. Então, expectativas coletivas funcionam muito com coordenação. A coordenação ajuda a formulação de expectativas coletivas. Então, se as expectativas estão ancoradas num determinado nível e ficam naquele, é muito difícil mudar. Tem grande custo para todo mundo para aprender a estimar uma inflação quando ela está variando muito, quando ela sobe ou quando ela se reduz. Muito bem, para não me estender, com a crise de 2008, e a crise de 2008, simplificadamente, foi a expansão da liquidez, do crédito, da liquidez privada, com as inovações financeiras, foi extraordinária. Então, moeda, o crédito todo na economia sempre foi endógeno, ou seja, a economia, quando ela se expande, ela expande a liquidez. E ela expande a liquidez quando está com confiança, e essa liquidez privada, criada pelo sistema financeiro privado, ela expande com a expansão da economia, como tem que ser, mas quando a confiança desaparece, ela desaparece subitamente e ela destrói a liquidez com uma velocidade extraordinária. E essa destruição da liquidez é que provoca a desorganização da economia e uma profunda depressão. Se não for compensada pela introdução de liquidez primária pelo governo, pelo Banco Central. A liquidez privada se expande, quando ela se contrai com a quebra das expectativas e a reversão das expectativas e o pessimismo,
ela se contrai brutalmente, e para evitar uma depressão profunda, o governo precisa compensar a queda de liquidez privada com o aumento da liquidez pública, da base monetária. Em 2008, depois da crise financeira dos países avançados, sob a liderança do FED, do Banco Central Americano, dirigido por Ben Bernanke, expandiu a base monetária americana através das operações chamadas QE, Quantitative Easing. Ele pegou a base monetária e multiplicou por 15. Não é que aumentou 10%. Milton Friedman dizia, olha, a base monetária tem que crescer igual ao produto. Então o produto está crescendo 1% ao ano, tem que crescer 1% ao ano. Ele não cresceu 1, 2, 3, 4, 5. Ele multiplicou por um fator de 15. O passivo monetário do Banco Central americano, ou seja, a base monetária americana, chegou a 75% do PIB americano. A dívida está em 80% do PIB. Não, a base monetária americana foi 75% do PIB. E quando perguntado num programa de televisão, mas esse dinheiro que o Banco Central, o FED, está injetando para salvar os bancos, não é para salvar os bancos, está salvando os bancos, está salvando a economia toda, está salvando a economia. Isso é o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, porque o governo só pode ter dinheiro do imposto. O Bernanke responde, não é o dinheiro do imposto. Isso é o dinheiro do FED. Como? Os bancos têm contas conosco, a gente vai lá e acredita. Dinheiro lá. Isso é emissão pura, direta, na veia. Bom, quando o QE, o Quantitative Easing, portanto, salvou, e foi repetido por todos os bancos centrais, o Banco da Inglaterra, e depois o Banco Central Europeu, quando como é o nome dele, o presidente do Banco Central Europeu? Mário Draghi, curiosamente, aliás, tanto o Bernanke como o Draghi são ex-alunos do MIT. O Bernanke foi meu colega, uns 4 anos lá, no doutorado, onde sempre houve uma grande resistência intelectual à contra-revolução monetarista de Chicago. Bom, quando os bancos centrais expandiram a moeda nessa quantidade, nesse volume, com essa visão tão agressiva, e a inflação não mexeu, isso, como eu disse, salvou a economia e implodiu a macroeconomia, implodiu a teoria monetária tradicional. Acabou. Ela estava errada. Vocês vão ouvir uma série de respostas. Não, mas o dinheiro ficou empossado nos bancos. Olha, você pode dar a explicação que você quiser. A teoria quantitativa não vale. A base monetária foi multiplicada por 15 e o nível de preço não mudou. Portanto, o que havia é que a teoria quantitativa da moeda era uma forma de restringir a emissão por parte do governo, ou seja, pôr uma limitação na capacidade de gastar do governo e deixar livre a capacidade de gastar de crédito do setor privado. Há razão para limitar a capacidade de gastar do governo? Sim. Por quê? O governo tem a tendência a gastar mal, os políticos, por pressões políticas espúrias, demagógicas, eleitoreiras, o que for, a gastar mal. Okay? E gastar de forma ineficiente. Evidentemente, há razão para isso. Há razão para, em qualquer circunstância, impedir que o governo gaste bem, ou seja, invista direito, porque o orçamento está deficitário? Não. Isso é um gravíssimo equívoco. Toda a teoria dos últimos anos mostra, primeiro, não há a separação que se imaginava entre política monetária e política fiscal. Política monetária e política fiscal são muito mais interligadas e interdependentes do que se imaginava. Muito bem, quando um Banco Central, como fez o Banco Central do Brasil, durante os últimos 25 anos, desde o real, manteve a taxa de juros básica da economia muito acima da taxa de crescimento da economia, da taxa de retorno do investimento, a eficiência marginal do capital, na denominação keynesiana, isso simplesmente, primeiro, impede a economia de crescer, porque tem uma taxa de retorno financeira que é muito maior que a taxa de retorno do capital, a taxa de crescimento da economia. Segundo, isso necessariamente, mantida por muito tempo, provoca um desequilíbrio fiscal muito grave.
porque isso aumenta a dívida pública, aumenta a despesa de serviços da dívida, e isso gera uma pressão fiscal, que pode levar, em última instância, ao que chama de dominância fiscal, em que a taxa de juros, você sobe a taxa de juros e o efeito é inverso, ele leva a uma pressão inflacionária. E segundo, portanto, a ideia de que você possa fazer uma política monetária, uma política fiscal descoordenada, hoje é completamente questionável. Na situação hoje, para não falar de Brasil, os países das economias do primeiro mundo, o que está ocorrendo, todos estão com taxa de inflação muito baixa. A taxa de juros, quer dizer, a política monetária é a taxa de juros. A taxa de juros está zero ou negativo. A Alemanha acabou de emitir juros de 20 anos com taxas negativas, menos de 1%. O Japão já tem taxa negativa, a Suíça tem taxas negativas, menos de quase 2% negativas. Então, você está emitindo dívida, está pagando para que as pessoas carreguem a sua dívida. Desculpa, você está cobrando para que as pessoas carreguem a sua dívida. A situação chegou neste ponto. Claramente, o que é que está acontecendo? Tem uma enorme liquidez na economia, as taxas de juros estão zero, e perto zero ou negativo, e as economias não se recuperam. A economia americana está se recuperando, mas também é um outro caso muito interessante, que ela está se recuperando sem provocar inflação. De novo, claramente, como com expectativas ancoradas, a inflação é muito estável. O que está ocorrendo? A política monetária não tem, como diz Keynes, já na teoria geral, com a magia da liquidez, há um momento, se você tem muita liquidez, a taxa de juros está muito baixa, e a economia não se recupera, a única forma de fazer a economia se recuperar é com a expansão dos gastos públicos, do investimento público. É um investimento muito público que, nessa circunstância, especialmente se não custa nada para o governo gastar, a pergunta, o governo emite moeda ou emite dívida? Se a taxa de juros é zero, não faz diferença nenhuma. Dívida, moeda é a mesma coisa. O fato é que o governo não tem essa restrição, simplesmente deve gastar bem e explorar a economia em movimento. Isso está sendo dito por mais e mais economistas, mesmo mainstream. Olha, a política monetária está exaurida. Você precisa, para pôr a economia para funcionar, você precisa coordenar uma política fiscal expansiva com uma política monetária folgada como ela está. Infelizmente, depois da crise de 2008, embora a crise tenha sido provocada por expansão do crédito privado, expansão absurda do crédito privado, que depois se contraiu subitamente, todas as agências econômicas do Fundo Monetário, a Comissão Europeia, todas as agências tecnocráticas, fizeram a ideia de que, olha, a saída da crise é a austeridade fiscal. E foi imposto à Grécia, foi imposto a todos os países que tiveram crise assim. E, inclusive, criaram a ideia de que a austeridade fiscal seria expansionista. Haveria uma austeridade expansionista, que é, evidentemente, um oxímoron, é uma contradição. Mas isso foi defendido, até em artigos do Fundo Monetário Internacional, etc. Hoje, claramente, está sendo revisto. E as pessoas dizem, olha, isso não era assim, não é verdade, Qual é a questão hoje? Você precisa que o governo gaste bem. Isso não é um problema trivial. Você precisa que o governo gaste em investimentos que tenham retornos objetivos e verdadeiros. E não que o governo gaste de forma equivocada, em despesas populistas, estapafúrdias e obras superfaturadas, o que for. Isso é um problema real. Mas você não pode, por causa disso, impedir que, quando a recuperação da economia depende dos investimentos em infraestrutura, que você proíba com um dogmatismo de que o orçamento fiscal tem que ser sempre equilibrado. Qual é a questão hoje no mundo? Claramente, a economia capitalista sempre teve sempre correu o risco de insuficiência de demanda. Demanda menos do que necessário, demanda de bens de consumo, etc. Um mundo rico, profundamente desigual, mas muito rico que nós temos hoje, a ideia há uma sensação cada vez mais de que
não há necessidade de consumir mais. A ideia de que mais consumo, gerações mais novas, etc., não é o que eu quero, não é bens de consumo. Então, essa insuficiência crônica de demanda de bens de consumo está, claro, agravada. Isso é uma especulação minha, uma conjectura. E, ao mesmo tempo, o mundo ficou mais complexo, mais complicado, a demanda por bens públicos aumentou. A demanda por segurança, por saneamento, por infraestrutura, por saúde, isso aumentou. E esses são bens, que são essencialmente bens públicos, serviços feitos pelo governo. Ele pode delegar, pode fazer, usar o setor privado para ajudar a investir nessas áreas. Mas a coordenação, a infraestrutura é sempre do governo, é sempre do Estado. Então, no momento em que há uma insuficiência de demanda ou um excesso de oferta de bens privados, bens de consumo, e uma demanda reprimida por bens públicos, não deixar o governo investir é criminoso e um equívoco extraordinário. A infraestrutura, mesmo nos Estados Unidos, está completamente anacrônica, depreciada, etc. No Brasil, como eu disse, por exemplo, onde se os viadutos da cidade mais rica do país estão caindo, vão desabando por falta de conservação, é evidente que, eu estou falando de infraestrutura física, mas infraestrutura em todos os tipos de serviços, que o país tem de problemas de segurança, educação, saúde e saneamento, para ficar só nesses clássicos, é extraordinário. Então, com essas oportunidades de investimento, um país que tem mais de 12% de taxa de desemprego aberta, está 70%, 75% da capacidade instalada, com a renda ainda abaixo do que foi em 2014, há 5 anos atrás. Uma recuperação que não se resolve. E exigir que o governo equilibre o orçamento é absolutamente irracional. É, como eu disse, uma armadilha conceitual, uma armadilha dogmática. É não pensar. É isso. Obrigado. André, queria te agradecer, foi super importante, tanto para o panorama histórico. Eu te estudava na universidade e é uma honra estar aqui hoje, mas mais do que isso, para ver transformar o mundo para seguir transformando. Isso eu acho que foi preciso da Marina. Eu queria registrar a presença do Dori, vereador de Mariporã, o Zeytuni a gente já tem, do Ceará, vereador de Hortolândia, do Éder, secretário de Cultura de Osasco, do Eduardo Jorge, que estão aqui com a gente. E a gente está recebendo muitas perguntas interessantes por meio das nossas páginas de transmissão. A gente tem 2 perguntas muito especiais para abrir na plateia, mas antes de passar a palavra para eles, eu queria pedir para a Marina fazer uma breve consideração da sua fala, a gente escutar um pouco sobre essas reflexões, e eu mesmo tenho várias perguntas para fazer. Bem, que bom que temos perguntas também de quem está assistindo pela internet. Mais uma vez, parabéns, André, porque você fez aí toda uma fundamentação teórica e, ao mesmo tempo, quase que uma etnografia das bases dessa inflexão que você tem feito nos últimos anos. Acho que você já tocou num ponto muito importante. Eu vou fazer apenas um comentário para poder passar para as 2 primeiras questões que vão ser feitas aqui, as 2 primeiras manifestações, que é dialogar mesmo com essa situação que a gente está vivendo no nosso país, né? 12 milhões de desempregados, uma falta de perspectiva enorme que as pessoas estão vivendo, e a gente olha para o cenário e é sempre as saídas mágicas de que as reformas por si mesmas elas seriam capazes de dar conta dessa alavancagem que você diz de não contração da liquidez para os investimentos. E a gente sabe que isso não acontece automaticamente. E você tem levantado essa questão da capacidade que o Estado tem de poder fazer os investimentos em áreas que sejam estratégicas, né? A construção civil
responde imediatamente, inclusive, a questão do desemprego, e dialoga com necessidades na área de saneamento, de saúde, de educação, porque, não é, se nós temos uma capacidade ociosa para muitas questões, na saúde, na educação, no saneamento básico, nós temos um déficit muito grande. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é que esses novos investimentos que podem ser feitos pelo Estado, eles podem dialogar com uma perspectiva do imediato, que é o déficit que as pessoas estão sentindo, e do médio e longo prazo, que são aqueles investimentos estratégicos, como uma infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, investimentos para uma nova economia que dará respostas a um novo ciclo de prosperidade. E isso quem faz é o Estado, que é quem tem maior capacidade, digamos assim, de entrar em algo que tem retorno de uma forma bastante prolongada. Então, acho que é muito adequado, eu acho muito corajosa, né, como eu já disse, a sua posição de enfrentar isso que você está chamando de dogmatismo fiscal, sem perder a perspectiva de que o equilíbrio das contas públicas e de que o gasto deve ser, né, eficiente e, ao mesmo tempo, deve ser feito naquilo que dialoga com as necessidades estruturantes do país ou, enfim, da própria economia global. Dito isso, eu quero passar a palavra para o ministro Recupero, para uma manifestação, e depois o Ricardo Abrumovai, né, que já se desculpou porque tem um compromisso daqui a pouco, por isso que vai falar logo, e a Marina vai conduzir as perguntas aqui das pessoas que estão no dispositivo presencial e dos que estão pela internet. Feliz de ter aqui o Eduardo Jorge, o Idelmar, que veio lá do Piauí, né, Idelmar, para participar do debate. Estou muito feliz com todo mundo aqui. Vamos então passar para o ministro Recupero a palavra. Eu vou dizer de público o que eu havia manifestado ao André antes do início dessa apresentação. É que eu me confesso atônito com a ferocidade dos ataques de que ele tem sido alvo. Ele tem representado um papel não só notável, como único. O André, graças à autoridade intelectual de que dispõe e ao papel que ele teve já na história brasileira, na construção da fórmula que levou ao Plano Real, tem sido a única voz que busca encontrar uma saída a essa situação angustiosa de que nós estamos prisioneiros. Agora, em lugar de que isso desperte um debate entusiasmado, o que tem ocorrido são ataques de uma extrema violência, quase sempre não se dirigindo diretamente aos argumentos racionais que ele apresenta, mas mais procurando apresentar exemplos de desvios recentes do comportamento econômico brasileiro e estabelecendo uma ligação entre esses desvios e o que poderiam ser as consequências da aplicação do pensamento dele na nossa realidade. Eu estava comentando com ele que Keynes costumava dizer que os economistas preferem errar com mainstream do que acertar fora dele, porque causa muito mal à carreira de um economista se dissociar daquela corrente dominante. Mas não é só isso. Eu creio que existe aí, além da insegurança que as pessoas podem sentir de verem as suas convicções questionadas, eu acho que há alguma coisa a mais, e é sobre isso até que eu gostaria de ouvir o comentário do André depois.
é que a imensa maioria dos economistas brasileiros saiu muito traumatizada desse episódio que foi o naufrágio, né, do último governo do PT, né, que já vinha do segundo mandato do Lula, mas se agravou muito no mandato, no primeiro mandato e na parte inconclusa do mandato da Dilma, né? E certas coisas que aconteceram nesse período, que vem desde a época do Lula, né? Primeiro, as alocações completamente errôneas de recursos em projetos ruinosos, né? Por exemplo, a série de projetos estimulados pelo pré-sal, de refinarias que nunca saíram do papel, né? Por exemplo, a refinaria do Maranhão, que deixou um imenso terreno com um custo enorme de terraplanagem, que o próprio governo do Maranhão não sabe o que fazer hoje com esse terreno, né? Portanto, um número enorme de projetos ruinosos que ficaram sem terminar, não trouxeram, portanto, nenhum tipo de retorno, né? E, por outro lado, a expansão gigantesca do crédito dos bancos públicos, né? A transferência de dinheiro do Tesouro diretamente para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Esses dois exemplos são alguns entre eles, mas talvez os mais importantes, porque, como o Nelson Barbosa mesmo chegou a dizer, a transferência de recursos do Tesouro para o BNDES foi a modalidade brasileira do quantitative easing, né? Foi a forma como se encontrou para injetar liquidez. Então, esses dois exemplos desastrosos acabaram alimentando a reação de que é preciso agora quase que uma camisa de força para evitar que o Brasil volte a errar. As pessoas dizem, bem, se nós aceitarmos o conselho do André, e mesmo numa circunstância como a atual, resolvermos lançar de novo investimento público, que garantia há de que não vai haver de novo a construção de um autódromo no Rio de Janeiro, um novo campeonato do mundo, uma nova construção para as Olimpíadas, né? Que garantia vai haver de que o Estado não vai pegar esse dinheiro e vai enriquecer ainda mais as carreiras públicas, que já começam com salários de R$28 mil ou coisas dessa ordem, né? Que garantias haverá de que o Brasil, de fato, vai passar por aquele sofrimento pelo qual ele precisa passar para poder mudar de mentalidade? E eu acho que há na cabeça dessas pessoas um pouco a ideia do que ocorreu na Alemanha. A Alemanha, depois do trauma das duas hiperinflações, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mudou culturalmente. Hoje os alemães não admitem, em hipótese alguma, nada que se assemelhe, mesmo à sombra do desequilíbrio fiscal. É um país que, pela lei, pela Constituição, é obrigado a produzir superávit no orçamento, o que também é um absurdo do ponto de vista da teoria econômica, mas assim é a Alemanha. Então, as pessoas que querem ver essa mudança cultural ocorrer no Brasil acham que isso só vai se fazer com sofrimento e que qualquer tipo de facilitação vai acabar alimentando de novo os nossos vícios. Daí, por exemplo, a ideia de que é melhor não mexer no teto dos gastos, que vocês sabem que nós estamos chegando perto de um momento em que o governo não vai conseguir obedecer mais ao teto dos gastos. Esse ano ainda dá, tem uma folga, o ano que vem talvez dê, mas seguramente no outro ano não vai dar, porque estabeleceu-se um teto de gastos, debaixo desse teto as despesas obrigatórias
sobretudo o crescimento dos gastos com a Previdência e os gastos com pessoal, salários do funcionalismo público. Ainda que não haja aumento, apenas as promoções normais, esses gastos vão estourar o teto dentro de algum tempo. E aí vão ser acionados os gatilhos. E há quem, por exemplo, defenda a ideia, esses gatilhos são os seguintes. Por exemplo, se nós no ano de 2022 chegarmos a ultrapassar o teto dos gastos, a despesa com o pessoal da União, que é 4 e poucos % do PIB, vai ter que ser reduzida na marra a 2, qualquer coisa do PIB. Ora, isso é uma coisa de uma violência que é difícil de se imaginar o que vai ser na prática. Mas há pessoas que acham que esse é o único caminho para disciplinar. Então, eu gostaria de ouvir depois o comentário do André, provavelmente, talvez antes o Ricardo porque ele vai ter que sair, porque a minha impressão é que a dificuldade em aceitar a proposta do André não vem tanto de uma dificuldade intelectual, vem de um problema que, no fundo, é político, uma falta de confiança no sistema político, uma profunda desconfiança de que o sistema político, se lhe der qualquer tipo de alívio, vai fazer bobagem, vai tomar aquilo e vai arruinar ainda mais a situação. Eu acho que esse é o argumento básico que não aparece com muita clareza, mas que está disfarçado, por exemplo, nos artigos de crítica ao André, que lembram todos esses projetos fracassados. Obrigada, super honrada a gente ter aqui no nosso evento Rubens Recupero, que é jurista, historiador, diplomata, foi ministro do Meio Ambiente. Eu não sou jurista, eu não sei por que aparece no meu currículo. Porque é importante para a gente. E ex-ministro da Fazenda. Mas eu queria também, muito obrigada, eu acho que a pergunta que ele fez, André, inclusive já aparece aqui também em relação às outras perguntas da internet, indo um pouco além, falando sobre a nova matriz econômica, que também foi dentro dessa administração econômica que trouxe esses pontos que o ministro colocou, como que esse medo, apesar de ter teorias econômicas profundamente diferentes, podem ter uma interpretação parecida. E qual é esse medo que se tem de entender isso? Que acho que foi muito próxima da pergunta do ministro. Eu queria chamar o Ricardo Abramovay, que é economista, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e uma inspiração. Obrigado, Marina. Obrigado, Marina. André, fantástica a tua apresentação. Prazer estar aqui. Eu vou fazer uma coisa super mal educada, que é fazer uma pergunta e ir embora, mas depois eu vou assistir a tua resposta pelo vídeo. A minha primeira pergunta está muito relacionada ao que o Recupero falou, e aí eu gostaria de vincular o que você está dizendo agora com os trabalhos que você fez a respeito de crescimento econômico. Eu não sou economista, embora tenha feito toda a minha carreira na escola de economia, mas você está entre os economistas brasileiros que teve pioneirismo na crítica à ideia de que o crescimento econômico pode ser por si só responsável pelo bem-estar. Mais do que isso, você vinculou essa ideia, aí de maneira muito próxima ao que o Eduardo Janetti também fez, à limitação de recursos. Enfim, baseado numa bibliografia muito interessante, etc. Eu me pergunto se a maneira de responder a isso que o Recupero te perguntou não seria você, desde o início dessa reflexão que você está fazendo, ou seja, de que, em tese, o gasto público não pode ser responsável pela piora das condições de vida numa sociedade moderna, em tese, se desde o início você não teria que vincular isso
à questão da qualidade dos gastos públicos e ao tipo de sinalização que esses gastos públicos dão aos agentes privados para os investimentos privados. Por exemplo, se esses gastos públicos forem em Minha Casa Minha Vida, tchau. Nós vamos continuar reproduzindo as desigualdades, as dificuldades com o mercado de trabalho, as dificuldades de inserção das populações hoje marginalizadas no que é uma sociedade moderna, embora tenhamos feito, hipoteticamente, gastos públicos. Se esses gastos públicos se dirigirem para melhorar a qualidade da indústria automobilística completamente baseada no motor a explosão interna, bom, o nosso isolamento internacional só vai aumentar. Se esses gastos públicos forem construção de hidrelétricas como Belo Monte, igualmente. Então, eu tenho a impressão de que seria muito interessante no teu raciocínio você introduzir essa dimensão. E a minha segunda pergunta é o seguinte: como é que fica todo esse raciocínio na era digital? Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a mais importante empresa do mundo está com a ambição de lançar nada menos do que uma moeda. Max Weber dizia que a característica básica o que caracteriza uma nação são basicamente duas coisas: o monopólio da violência, mas também o monopólio da moeda, como você bem mostrou, né? Max Weber não se inclui entre esses economistas, embora ele fosse economista, ingênuo que diz que a moeda foi inventada para facilitar as trocas. Max Weber tem uma visão histórica da moeda. A Libra, pelo Facebook, representa exatamente o contrário de tudo que você está preconizando. É uma moeda em mãos de um ator privado, absolutamente descentralizada e que funciona sobre a base da capacidade desse ator privado de captar as informações de bilhões de atores econômicos para prosperar em função disso. Então, eu acho que o teu raciocínio é super interessante, mas é como se você tivesse parado esse raciocínio antes da era digital. Então eu tenho muita curiosidade de saber como é que fica o que está acontecendo hoje em termos do poder que os gigantes digitais têm sobre a vida contemporânea, e inclusive já tem uma literatura mostrando como esse poder dos gigantes digitais sobre a vida contemporânea está sendo um obstáculo à inovação e, por aí, também um obstáculo ao crescimento econômico nos países desenvolvidos. Queria saber como é que isso se incorpora ao teu raciocínio. Ricardo, já que você vai ter que ir embora, eu vou responder primeiro a sua provocação sobre as moedas digitais. Ao contrário, eu tenho pensado muito e escrito sobre moedas digitais já há algum tempo. Mas eu discordo de você. A moeda digital, a Libra do Facebook, que vai enfrentar todas as resistências burocráticas e de lobbies possíveis, essa é preciso entender. A moeda é uma unidade de conta que é essencialmente um serviço público, portanto ela é do Estado. Como é que chama a moeda primeira? Não, o Bitcoin. O grande equívoco do Bitcoin é que o Bitcoin se baseou, a inspiração do Bitcoin era justamente a ideia metalífica, a moeda com lastro e ouro. Tanto que eles usavam a expressão de minerar, tem que minerar moeda. Então eles determinaram como se fosse uma oferta constante. Uma oferta constante, então o Bitcoin reproduz digitalmente um ativo como um ouro, que não é moeda. O ouro não é moeda. E é um ativo que tem volatilidade alta, exatamente ao contrário. Como não é unidade de conta, ele sobe e desce. Um valor especulativo total. Então o Bitcoin era simplesmente um ativo especulativo digital. A Libra, inteligentemente, entendeu que não, olha, só é moeda
se estiver paridade de 1 para 1 com uma moeda de verdade. A Libra é construída para ter paridade de 1 para 1 com o dólar. E está com lastro em títulos denominados em dólar. A Libra, portanto, nada mais é do que um crédito privado. O que a Libra está ameaçando não é o poder do Estado e o poder de emissão primária do Estado. O que ela está ameaçando ela está competindo com o sistema financeiro privado, com os bancos. Os grandes inimigos da Libra do Facebook são os bancos, porque é justamente uma forma muito mais barata de fazer um sistema de pagamento de crédito privado, que já existe. O grande equívoco é que a grande maioria da moeda emitida no mundo hoje é privada, é crédito. Moeda é crédito. E crédito é crédito privado, dentro da diferença. O governo emite a moeda primária, a base monetária, que hoje é essencialmente, base monetária sempre foi papel moeda em poder do público, está desaparecendo, feito em quase todas as coisas está desaparecendo, na Suécia praticamente é inexistente, está se reduzindo em todos os países do mundo. E justamente a digitalização está acabando com uma moeda papel. Então essa papel moeda está acabando e reservas no Banco Central. Isso é a definição de base monetária. Reserva no Banco Central é que é a base monetária. Desde que você tenha reservas remuneradas do Banco Central, essa base monetária pode ser muito grande. Isso que mostrou a experiência dos últimos 10 anos, é que se a base monetária for composta de reservas que pagam juros, que são equivalentes, pelo menos, à taxa de inflação, não há fuga da base monetária. Então você pode ter base monetária muito alta, muito grande. Eu não quero entrar nesse dado, mas basicamente nessa discussão que é muito técnica de políticas específicas de Banco Central, situação de taxa de juros, etc., mas que é muito importante, e que está muito mal explicado. Mas, essencialmente, a Libra do Facebook é uma moeda, um crédito privado, que tem paridade 1 para 1 com o dólar. Por isso, ela vai ser funciona como uma moeda privada, perfeitamente legítima, ela não ameaça as moedas, porque ela continua sendo a propriedade número 1 de moeda, não é ser meio de troca, é ser unidade de conta. Reserva de valor, ela nunca foi uma propriedade muito importante de moeda. Meio de troca já foi, em algumas circunstâncias. Hoje, ela é importante, mas ela não é relevante. Relevante é ser unidade de conta. Existe uma hierarquia das propriedades da moeda. A importante primeiro, a unidade de conta, que é definida pelo Estado. Porque a unidade de conta é que o Estado define como aquela que ele aceita para suas relações com a sociedade. Relações de crédito e débito. A Libra simplesmente entendeu isso. Ela é muito bem concebida. O que vai impedir o lançamento da Libra vai atrasar, porque eu acho que a tecnologia é tão importante que é irreversível quanto bloquear isso. O que vai atrasar é o lobby das instituições financeiras muito grande para evitar que ela seja lançada. Eu não vejo nenhuma ameaça na Libra. Você já tem crédito, se as pessoas, o fato de usar uma moeda que tem paridade com o dólar, muito bem, não tem nenhum problema. Nada. Isso simplesmente barateia o sistema de pagamento no mundo. Eu hoje tive que fazer um pagamento no exterior. Eu tentei, de um banco meu, uma conta minha no exterior, para um outro pagamento num outro país no exterior, na Europa. De um país na Europa para outro país na Europa. Você não tem ideia do inferno que foi fazer esse pagamento. É inacreditável. No mundo hoje, agora, se tivesse a Libra, por isso que eu iria usar a Libra. Você teria Libra, eu pago em Libra para o meu fornecedor. Estou pagando para um país na Europa, numa outra conta que eu tenho em Libra, em qualquer instituição, na minha carteira de Libra. Então, o sistema de pagamentos é muito ineficiente. É muito. E ficou mais ineficiente ainda uma enorme exigências de compliance que aconteceram simplesmente depois do 11 de setembro. E isso claramente está inviabilizando o sistema. Bom, mas deixa eu só sobre ainda a sua outra pergunta. Você tem razão de que a questão o crescimento econômico, como nós entendemos no século XX, o crescimento material, expansão material, eu acho que isso é um anacronismo. Não tem mais dúvida disso.
portanto, mesmo medir crescimento econômico por PIB é uma medida anacrônica. Infelizmente, não apareceu outra minimamente razoável para isso, e ela continua sendo usada como referência. É uma referência equivocada, mas ela continua como referência. Mas você tem toda a razão quando você diz, olha, os gastos públicos, o investimento público, ele é indutor de uma certa direção que a economia pode ter. Portanto, você deve usar os gastos públicos, de certa forma, para dirigir que tipo de economia, que tipo de sociedade você quer. Essa ideia, eu concordo integralmente, mas isso provoca sempre um receio de que o governo vai induzir na direção errada, de formas erradas. Olha, há uma visão, vamos usar a palavra ideológica, mas é ideológica, de que os gastos privados vêm de uma força de gastos privados, e isso não eles estão certos. E o governo, perigosamente, vai estar sempre errado. Eu não acho nenhum nem outro. Agora, claramente, o governo tem que gastar bem, entre outras razões, porque ele dirige para onde a economia vai. O exemplo da indústria automobilística é muito bom. O que aconteceu, e eu discordo de você, que eu não acho, mesmo que se não for com motor a combustão, você continua com um problema. O problema de congestionamento, da inviabilidade do transporte individual é flagrante em qualquer cidade do mundo onde você está. É de qualquer cidade do mundo. E não é o problema do motor a combustão, é realmente a questão da poluição e do gás carbônico. Mas o motor elétrico tem outras formas, polui de outras maneiras na produção de energia elétrica, e o problema de congestionamento da impossibilidade de se mover na cidade continua. Agora, claramente, o automóvel já se tornou disfuncional há muitos anos, mas a força dos interesses constituídos na indústria automobilística impede que você reveja isso. É evidente, portanto, e aí agora eu passo para a pergunta do nosso embaixador Recupero, eu não tenho dúvida nenhuma que o grande problema, a grande reação ao dizer uma coisa que é incontestável, logicamente, dizer, olha, o governo não tem restrição financeira. Eu, num dos meus artigos, eu citei uma entrevista do Paul Samuelson, que foi meu professor, um dos primeiros, acho que foi o segundo prêmio Nobel em Economia, um autor do livro mais vendido de introdução à economia que existe, todo mundo sabe quem é Paul Samuelson. Paul Samuelson sendo entrevistado no final da vida, uma entrevista pode ser vista no YouTube, ele diz, olha, todo mundo sabe que a ideia de equilíbrio orçamentário é um tabu, uma ficção, é um tabu para assustar o governo, para poder, porque ele sabe que os políticos tendem a ser irresponsáveis e gastar muito. Mas é óbvio que não existe nenhuma restrição financeira para um governo que emite a sua moeda fiduciária. Então, é evidente. Agora, eu simplesmente, como eu disse nesse artigo, eu acho que eu acredito na razão. Eu acredito que se as pessoas entenderem é melhor do que as pessoas ficarem amedrontadas com um tabu. Eu termino esse artigo dizendo, olha, eu acho que o governo tem que ter restrições sobre como é que ele pode gastar. Ele tem que ser obrigado a gastar bem. Quais são os mecanismos de controle sobre os gastos do governo, para que gaste direito, de controle democrático dos gastos do governo? Evidentemente, isso é uma questão. Eu tenho uma proposta, já fiz um artigo pequeno no jornal agora, que deve ser publicado nos próximos dias. Mas a reação, a ideia de que você tem um tabu, de que, olha, não deixa ninguém descobrir que o governo não tem restrição financeira, porque isso pode ser muito perigoso. É exatamente isso que meus colegas estão dizendo. Agora, isso é o que o Paul Samuelson disse. E eu disse, olha, isso é exatamente como defender aborto. Ele disse, olha, eu acho que pode ser que as mulheres se comportam mal. É um absurdo. Olha, você vai defender burra? Vai defender que aprisionar? Olha, vamos prender todo mundo porque eles podem fazer bobagem. Vamos entender. Isso não existe, isto é um tabu. Dogma é sempre errado, porque o dogma
como na circunstância em que ele foi criado, ele pode ou não ser funcional. Normalmente não é. Vem de um equívoco. Agora, quando as circunstâncias mudam, o dogma se torna disfuncional e você não tem como combatê-lo, a não ser com a razão, como sempre foi a razão contra o dogma. A reação dos meus colegas, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é uma reação. Primeiro é porque eu disse, acho que os meus colegas, os economistas brasileiros, se tornaram homens públicos, políticos. Nada contra, é perfeitamente legítimo ser homens públicos, ser político. Mas você tem que dizer, então, olha, eu estou agindo como um homem público, como político, e não estou discutindo mais intelectualmente. Porque, como intelectual, é um absurdo você dizer que não é, o que eu estou dizendo está errado. Com toda certeza, o que foi feito nos últimos anos, especialmente nos governos do PT nos últimos anos, de gastos, que não é necessariamente só o PT, porque senão a gente começa a atribuir culpa de um lado para o outro, mas o que foi feito nos últimos anos de investimentos estapafúrdiamente inapropriados no Brasil nos últimos anos, é tão impressionante que a reação foi, olha, a forma é algemar agora o governo. Só que, infelizmente, as circunstâncias mudaram. O governo, talvez na época em que, do boom, porque nós estávamos com ganho em termos de troca, a economia estava crescendo bem, dos governos petistas, deveria ter algemado. Funcionaria, algemar um pouco o governo. Agora, eles estão profundamente contraproducentes. Exatamente no momento errado. Então você fala, olha, por que eles estavam errados lá atrás, agora vão estar errados agora? E o que é isso? Simplesmente é não raciocinar, é não pensar. É óbvio. A minha proposta, só para terminar, o que eu, pensando sobre isso, e da interligação, da interdependência entre política monetária e política fiscal, assim como o Banco Central é uma agência autônoma do Estado, do governo, para a condução de política monetária, que tire a condução de política monetária das pressões demagógicas, eleitoreiras, que são mais ou menos inevitáveis numa democracia. Também, por que não ter uma agência pública de investimentos públicos? Uma agência que seja composta, seja autônoma, composta de técnicos, uma diretoria como a do Banco Central com mandato. Eu até acho que deveria ter diretores conjuntos. Pelo menos uma parte dos diretores do Banco Central deviam estar nessa diretoria da agência de investimentos públicos. Investimentos públicos, claramente, é algo que você tem que programar a longo prazo. Que tipo de investimento, que direção você vai fazer. E isso é muito, você quer evitar que isso seja preso ao ciclo eleitoral de 4 anos, ou de 8 anos, se você tiver um de reeleição. Então você tem que ter uma agência que programe não só a qualidade, custo e benefício dos investimentos públicos, que tipo de investimentos vão ser feitos, evidentemente respondendo às instâncias democráticas disso, mas basicamente que ultrapasse o período de mandatos de governantes eleitos. E que essa agência possa fazer da política de investimentos públicos uma visão de longo prazo, assim como a política monetária tem que ter uma visão de longo prazo. E que essas duas agências tenham interlocução. Não adianta o Banco Central fazer uma ameaça. Olha, se vocês não equilibrarem o orçamento, eu vou botar a taxa de juros de 6.000%. Isso é uma loucura. Então, isso tem que ter uma coordenação, minimamente, como funcionam as duas políticas. Não há razão nenhuma para não ter uma agência autônoma, técnica, com competência técnica, com uma diretoria com mandato, de pessoas respondendo com indicação do Executivo, passando pelo Congresso, exatamente como é o Banco Central hoje, para fazer também políticas de investimentos. A política, claramente, por questão de pessoal, de gastos correntes, etc., faz todo sentido que isso esteja submetido ao orçamento. E que essas despesas de investimentos públicos e projetos aprovados a longo prazo, porque tem retorno de longo prazo para a economia, sejam extra-orçamentários. Não há nada de novo nisso. Essa é a proposta na Inglaterra de Lloyd George, altamente elogiada por Keynes, era exatamente essa. O New Deal do Roosevelt foi exatamente isso.
A ideia, olha, você precisa recuperar a economia com projetos de investimentos, com uma visão de longo prazo, e esses investimentos, como eles podem ser extra-orçamentários, mesmo que eles provoquem déficit no início, eles vão ter retorno, a economia vai crescer e a relação dívida-PIB vai regredir. Como eu disse lá na Fundação Getúlio Vargas semana passada, assim como é evidente, impedir que você se endividar pode ser perigoso se você estiver gastando mal. Nenhuma empresa que está começando, se você impedir que ela tem grande oportunidade de investimento, não, você não pode se endividar, ela não vai para frente. A Amazon teria acabado antes, não teria tido nenhum problema. Nenhuma empresa poderia acabar. Empresa no início tem menos arrecadação, tem menos receita do que tem despesa, porque ela está investindo, ela tem grandes oportunidades de investimento. Então, não há nenhum problema para um governo que investir bem, ainda que isso aumente transitoriamente o seu endividamento. Se é dívida ou moeda, como eu disse, se vai emitir dívida ou vai emitir moeda, isso é uma gestão de passivo do governo. Então, depende do que vale a pena fazer. Mas isso é um problema menor, secundário. Relevante é gastar bem. Seguimos para as perguntas? Tá, sim. Então, a gente recebeu algumas perguntas do público que dá para dividir em 2 temas. A gente recebeu algumas na internet, eu vou fazer uma que eu achei bem interessante com a provocação da Líbia do Facebook, que pode seguir no raciocínio. Então, eu concordo com as 2 afirmações importantes que você nos traz no seu artigo. O Banco Central não controla a quantidade de moedas, mas sim a taxa de juros, e que a base monetária não incide diretamente na formação de preços. Mas há um preço particularmente sensível à quantidade de moeda, o câmbio, principalmente nas economias mais fechadas. Uma possível desvalorização cambial decorrente de uma política monetária em caráter expansionista poderia pressionar a inflação pelo lado dos custos? E daí eu sigo pensando nessa questão possível de macromoedas. A Libra no futuro, sendo muito grande e forte, ela não pode ter um papel predominante no câmbio que vá além dos bancos centrais e daí desvincular do dólar, por exemplo? Eu acho que essa é uma pergunta que foi interessante na internet. As perguntas que vieram do público aqui dizem respeito basicamente a 2 eixos. O primeiro é sobre como a economia circular de baixo carbono e mais local, moeda local, ou microeconomia, ou a questão da gestão ambiental, gestão municipal, podem contribuir para essa reconfiguração. E fala um pouco sobre a questão de como a gente pode garantir a qualidade do gasto que daria mais resultado. Então, acho que são 3 perguntas: a questão do câmbio, a questão do câmbio no futuro, a questão da microeconomia, da moeda local, e a questão de como a gente pode, o que seria uma qualidade de gastos públicos. E antes de passar a resposta, o leitor também tem uma provocação que ele gostaria de fazer. Essas são as provocações que vieram do público. Bem, primeiro, é um orgulho de estar formando essa mesa aqui com a Marina Silva, a nossa mantenedora de utopias, Marina Elô, que tem um mandato que nos orgulha demais. Eu estou muito feliz pela coragem que o professor vem colocando, enfrentando o tema. O ministro Rubens Recupero também, que eu tive a honra de ter como um dos palestrantes da Escola de Governo com o Fábio Conde Comparato, mas naquela época eu tinha cabelo ainda. Quero saudar também os membros aqui do Elo Nacional, né, o Bandeira Guilherme, o Zé Gustavo, que estão presentes, também os municipais, o de Preto e a Duda. E minha pergunta vai muito ao encontro dos eixos apresentados. Também um pouco na direção do que o professor Abramovay colocou sobre a microeconomia. Eu estou vice-prefeito de Guarulhos, uma cidade pujante que tem um PIB de mais de 54 bilhões, mas também tem mais de 350 núcleos de subhabitação, uma mobilidade internacional vizinha do mundo, de ônibus que ao menos têm ar-condicionado e chegam a 80 graus no seu horário de pico.
toda essa colocação, será que dentro dessa nova concepção apresentada, o Pacto Federativo não seria central para a qualidade desses gastos, já vista que a pressão nacional é diferente das pressões municipais, portanto, os interesses da qualidade do gasto seria com o objetivo da qualidade de vida dessas pessoas também? Será que dentro dessa concepção cabe o Pacto Federativo como eixo principal para garantir essa qualidade de gasto público? Fica aí minha colocação, é um agradecimento. Obrigado. Bom, deixa eu começar com a pergunta sobre o câmbio. Essa pergunta é muito bem posta. Claramente, se você usa a política monetária, que é a política de juros, que é a política fiscal, a política de investimentos públicos, para recolocar a economia mais próxima da sua capacidade instalada, um primeiro sinal de que você exagerou, está pressionando a capacidade instalada, é uma pressão de desequilíbrio externo. E essa pressão de desequilíbrio externo pode pressionar o câmbio. E ao pressionar o câmbio, a desvalorização do câmbio é um dos sinalizadores das expectativas de inflação, e pode realmente provocar inflação. Portanto, claramente, ao julgar se suas políticas macroeconômicas, monetária e fiscal, estão sendo excessivamente expansionistas, a primeira coisa que você deve olhar é a conta corrente e o balanço de pagamento. A ideia de confiar em poupança externa é perigosa. Por quê? O governo que emite sua moeda fiduciária não tem restrição financeira para gastos internos, mas tem restrição financeira para gastos externos. Só não tem restrição financeira também para gasto externo países que emitem moeda reserva. Então, realmente, os Estados Unidos não tem. É o chamado privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Mas, portanto, um país que emite sua moeda fiduciária, que não tem dívida externa pública, como é o Brasil hoje, a dívida pública brasileira hoje é 98,5%, uma dívida interna. Neste caso, o que você tem que prestar atenção é se, ao utilizar a política monetária e a política fiscal, juros e investimentos públicos, começar a pressionar, começar a ter déficit do balanço de pagamentos, isso é sinal que você passou um pouco da conta. E qual é a reação natural? Use a política monetária subindo a taxa de juros, justamente que é uma coisa que contrabalança a pressão de desvalorização do câmbio, e atrase seus programas de investimentos, reprograme os investimentos que você está fazendo, investimentos públicos. Isto é a forma racional de tratar. E assim é que deve ser feito. Eu não tenho dúvida que um país que... Nós aprendemos isso no século passado, o Brasil, e hoje a Argentina, o grande problema da Argentina hoje é que a Argentina tem dívida externa. Diferentemente do Brasil, está com dívida pública externa. Quando você tem dívida pública externa, você não controla, você não pode emitir sua moeda fiduciária para comprar dívida externa. Então, esse é que é o grande problema. Mas com a dívida interna, esse problema não existe. Então, é muito importante evitar que o país passe a ter déficit em conta corrente recorrentes muito grandes. No caso do Brasil hoje, um sinal de que o país tem espaço para recompor e para fazer investimento é que o país tem capacidade instalada ociosa, tem desemprego e tem 25% equivalente a 25% do PIB em reservas internacionais. Portanto, o país tem espaço para fazer uma política macroeconômica, monetária e fiscal expansionista. O que isso significa? Baixar a taxa de juros, como começou a fazer agora muito recentemente, e expandir os investimentos públicos, como só não está fazendo, como ao contrário, está cortando sistematicamente os investimentos, a tal ponto que os investimentos públicos hoje estão aquém da taxa de depreciação do estoque de capital da economia, ou seja, nossa taxa de investimento líquido de depreciação é negativa. No orçamento do governo, como lembrou o embaixador Ripucca, as despesas obrigatórias e vinculadas está levando a 93% das despesas. Então, o que faz? Você tem 7% de despesas que podem ser discricionadas. O que o governo faz? Não tem.
não tem como investir. Ele corta os investimentos. Se ele quiser ficar dentro do orçamento, perfeito? Porque não precisaria. Ele podia investir extra-orçamentariamente. As perguntas seguintes, sobre a questão microeconômica, eu não entendi bem qual é a relação um com o outro. Mas eu não tenho dúvida, ligando com a sua pergunta, eu acho que não há dúvida nenhuma que a capacidade de julgar que investimentos têm retorno, são prioritários, portanto, isso é melhor conhecida em comunidades locais do que se definidas num governo todo-poderoso centralizado. Mas, ao mesmo tempo, você precisa que investimentos de infraestrutura, de grande parte nacionais, são essencialmente nacionais. Esse investimento tem que ser definido pelo governo central, dentro de uma linha prioritária e plurianual. Eu sou muito a favor da descentralização. No caso de estados e municípios que não têm moeda própria, eles têm que estar dentro do orçamento. Não há opção. Você tem que estar dentro do orçamento. O que você poderia dizer, olha, que parte desses investimentos que respingariam ou que iriam para a área municipal, regional, estadual, que esses investimentos deveriam também ser tratados, ter uma dotação extra-orçamentária na definição de um grande programa de investimentos plurianual. Agora, claramente, eu sou muito simpático à ideia de uma descentralização das decisões, mas nesse caso de investimentos específicos de comunidade, eu acho que o respeito ao orçamento local é muito importante. Isso é assim, fundamental que a disciplina fiscal dentro de estados e municípios seja respeitada. Eu queria só passar uma informação, a gente ainda não tem a informação geral de todos os que estão nos acompanhando, mas só na minha página são em torno de 15 mil pessoas que estão nos acompanhando agora. Quando somarmos todos aí, vai dar em torno de umas 30, 40 mil pessoas, com certeza, que estão nos acompanhando nesse debate. Esse dispositivo aqui é um dispositivo de sustentação, digamos, no plano físico, para aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, e por isso a importância de um debate com essa qualidade, como o André está fazendo conosco, e o privilégio que temos, né? Porque, como eu disse, ele tem feito isso na academia, não tem feito de forma mais aberta, nem mesmo nas grandes mídias, portanto, devemos valorizar muito o que está acontecendo aqui. Eu sei que todos valorizam, e dar coragem, né? Eu sempre brinco com o André que ele era um insider que se tornou um outsider. E uma palavra menos complicada, né? Uma espécie de desertor daquilo que é um pensamento, digamos, vigente, né? E com a capacidade incrível de atualizar esse pensamento e de mostrar perspectiva. Hoje mesmo eu vi um artigo, acho que foi na Folha de São Paulo, indo muito na direção disso que o André está dizendo, e o Edgar Morin costuma dizer que no começo a mudança é apenas um pequeno desvio e que a gente tem que ficar atento para fazer prosperar os bons desvios. Então, acho que o debate aqui é no sentido de ajudar a prosperar os bons desvios nesse momento de crise que o Brasil está atravessando, e perspectivas de que a gente possa transitar do modelo baseado no consumo, e muitas vezes um consumo perdulário, para passar a consumir aquilo que gera mais produto, mais serviços, mais materiais, mais possibilidade de prosperidade. Bom, então vou encerrar. A gente já chegou no horário que a gente tinha combinado. Queria agradecer a Carolina Borges, a Raquel, o Marco de Preto e o Carlos pelas perguntas que fizeram aqui, todos que mandaram perguntas pela internet, e principalmente a Marina,
por ter proporcionado esse momento com a gente hoje, e o André, que foi tão generoso com a gente de abrir essa oportunidade para que a gente pudesse discutir mais e pensar em outros caminhos para o novo modelo de desenvolvimento. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam e a todos que estão aqui hoje. Um agradecimento especial à estadual, que ajudou a organizar, a municipal da rede, que viabilizaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Tem conversa, é. Você fiquei lá? Eu vou, mas eu vou sobreviver. Quando ele amanhã. Eu posso esperar. Não, não precisa, não deve embora. Ah, tá de pé. Essa luz tá melhor, hein? Nossa. Essa luz tá melhor, hein, pra foto de vocês. Foto com as duas marinas? Ah, que é isso? Oxi.